Olha, hoje é quarta-feira, dia de saber mais da sua saúde, é dia do nosso quadro Fala Doutor, então roda a vinheta. E olha, os diagnósticos de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, têm aumentado nos últimos anos. O Censo Demográfico de 2022 do IBGE aponta que cerca de 2,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas, o que corresponde a 1,2% da população brasileira. A prevalência foi maior entre os homens do que entre as mulheres. E para poder falar mais sobre esse transtorno, a gente tem o prazer de conversar a partir de agora com a médica Karen Albuquerque, especialista em medicina de família e comunidade. E ela se tornou, gente, já vou mostrar ela, mas quero dizer que ela se tornou referência nacional no acolhimento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento e carrega na própria história as marcas da luta por diagnóstico, acolhimento e também desenvolvimento da sua filha e também de si mesma. É um prazer recebê-la aqui. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito prazer obrigada. Recebê-la. Bom dia a todos. O Obrigada quadro... por estar aqui. Nós que agradecemos. O quadro Fala Doutor, doutora, ele tem uma característica, lógico, de resposta às perguntas que são feitas pelos nossos telespectadores, mas antes mesmo dessas perguntas, eu já queria contextualizar para quem está nos acompanhando, porque eu falei aqui que a senhora carrega em sua história a luta pelo diagnóstico, no seu caso e de sua filha, ou seja, tanto a senhora como sua filha foram diagnosticadas com TEA? Isso mesmo. Eu tenho uma filha. Ela tem 7 anos de idade hoje. Desde o primeiro ano de vida, eu já observava algumas características do autismo e eu sempre buscava ajuda. Então, ela passou por diversos médicos, por diversos profissionais de equipe multidisciplinar e eu sempre me perguntava, será que ela é autista? E eu ouvia que não, que cada criança tem o seu tempo. A verdade é que cada criança não tem o seu tempo. Por isso que existem os marcos do desenvolvimento, por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Porque a partir do momento que surgem os sinais de alerta, devem ser iniciadas as intervenções. Então, eu tive um diagnóstico até tardio da minha filha e depois do diagnóstico dela, eu comecei a estudar cada vez mais sobre o autismo porque eu queria ajudar ela da melhor maneira. E estudando sobre o autismo, eu comecei a reviver a minha história, a entender dificuldades desde a minha infância e resolvi fazer a minha investigação. E aí, nesse processo, eu recebi também o diagnóstico de autismo. Muito interessante. Doutora, até por curiosidade mesmo, né, porque é um assunto que nos chama a atenção. No seu caso especificamente, quando a senhora começou a reviver o passado e observar o que viveu, enfim, que dificuldades foram essas que a senhora conseguiu notar? Pergunta muito interessante, porque muita gente olha e faz, mas então é leve, né? Sim, nem exato. parece autista. As minhas dificuldades com a socialização e com a comunicação, elas foram presentes desde quando eu era pequena. Então, muitas vezes eu era vista como antissocial, eu era chamada de apática mesmo, por falhar na demonstração do afeto, por não conseguir me comunicar da maneira que eu esperava. Hoje, para conseguir falar aqui, já fiz vários cursos de oratória. Tem também a desmotricidade, que é algo que se fala muito pouco, então eu sempre fui aquela criança e até adulto desastrado, eu não conseguia correr mais rápido do que a minha irmã mais nova. A única matéria na escola que eu fiquei de recuperação foi educação física, justamente pela dificuldade motora e de realizar ali os movimentos, seja no vôlei, no basquete, enfim, eu não conseguia. O único esporte que eu praticava era o xadrez. Tive muita dificuldade em fazer amizades, mas mais do que isso, quando a pessoa se aproxima, eu até consigo vincular, mas eu não consigo levar ao longo da vida. Então, eu estudei a vida inteira numa mesma escola e não tenho nenhum amigo da escola. Na faculdade, eu tenho pouquíssimas amigas que elas fazem questão de manter esse contato comigo. Eu agradeço muito pela insistência delas e pela presença delas na minha vida. Então, são diversas dificuldades que são invisíveis. Por isso que o autismo, ele ainda é uma deficiência oculta e que muitas vezes é invalidado. Inclusive, dentro da busca pelo meu diagnóstico, o primeiro profissional que eu busquei disse que eu era autista nível 0,5 de suporte. E, na verdade, não existe autista nível 0,5 de suporte. Talvez ele não tenha conseguido visualizar todas essas dificuldades que eu estava carregando ao longo da vida. Sem falar na dificuldade alimentar, que desde pequena eu tinha dificuldade em mastigar carne, então ela era cortada em pedaços muito pequenos.
E outras crianças que eu atendo hoje, eu escuto quando os pais relatam, ela coloca a carne na boca, chupa e cospe. E essa é uma dificuldade motora muito comum na alimentação de crianças autistas. Por isso que tantas crianças têm muito além de uma seletividade, não é uma escolha, é uma dificuldade real e que passa despercebido. Então, eu consigo reviver, né, o meu passado e ressignificar. Eu não consigo apagar, mas hoje eu transformo todas aquelas dores em realidade e possibilidade de transformação para outras famílias. Perfeito, e obrigado pelo seu relato. Sim, de verdade obrigada. mesmo. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores, já entrando aqui nas perguntas. Olha, a Carla Ribeiro, da Barra dos Coqueiros, pergunta: o que pode explicar o aumento nos diagnósticos de TEA nos últimos anos? O que é que a senhora pode dizer para a gente, doutora? Pergunta muito interessante e que muita gente chega ao consultório também perguntando isso. Doutora, aumentou muito, né? E não aumentou só no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o último CDC, ele aponta também esse aumento. Hoje nós temos 1 em cada 31 crianças são diagnosticadas com o transtorno do espectro autista até os 8 anos de idade. E o que mudou para esse diagnóstico? Primeiro, mudou o conhecimento. Hoje nós falamos sobre autismo. Antes não se falava sobre isso, a ideia era de que o autista era apenas aquele autista nível 3 de suporte, com diversas incapacidades e dificuldades. Além disso, nós tivemos uma alteração nos critérios diagnósticos, então condições que antes não eram consideradas autismo, hoje fazem parte do transtorno do espectro autista, como por exemplo a síndrome de Asperger, que antes era um diagnóstico diferente e que hoje faz parte do diagnóstico do autismo. Mas para além disso, a gente tem também a idade materna e paterna avançadas, então hoje as pessoas têm filhos mais tarde. Nós temos também condições que anteriormente não sobreviviam, como por exemplo, crianças com síndrome de Down, cardiopatas ou prematuros extremos, que anteriormente não conseguiam viver, sobreviver, enfrentar as adversidades, mas que hoje, com o avanço da medicina, essas crianças vivem. E vivem talvez com mais dificuldades, e essas crianças têm uma maior possibilidade de desenvolver o transtorno do espectro do autismo também. Perfeito. Está dado o relato. Deixa-me ver aqui mais uma pergunta, mais um questionamento. A Aline Maria, do bairro Aruana, em Aracaju, pergunta: quais são os sinais mais comuns que pais devem observar nas crianças? E aí vem muito também do seu relato pessoal, né, doutora? Sim. Porque a senhora mesma disse que começou a perceber um desenvolvimento atípico da sua filha. Sim. E as pessoas diziam, é normal, é no seu tempo, aquela coisa toda, né? Mas os sinais estavam presentes e a senhora já percebia. Que sinais são esses e que sinais devem servir de alerta para os pais? Pergunta perfeita, principalmente porque a maioria dos pais, eles se preocupam muito com a criança que anda na ponta dos pés e com a criança que não fala. Sendo que andar na ponta dos pés e não falar não necessariamente vai ser o autismo. Nós temos também, por exemplo, o transtorno motor de fala, que já seria uma outra condição. Então, quando falamos nesses sinais para atentar precocemente, são os atrasos nos marcos do desenvolvimento. Então, aquela criança que demora um pouco mais para sustentar a cabeça, demora um pouco mais para sustentar o tronco, demora um pouco mais para andar, um pouco mais para falar. Nós temos também aquelas crianças que até balbuciavam ali no período dos 7, 8 meses, e depois no período da poda neural, que ocorre ali por volta de 1, 2 anos de idade, essa criança para de falar, essa criança para de interagir, a falta do contato visual, ela é muito presente. E o ideal, o normal, esperado, é que as crianças ali por volta de 1, 2 meses de vida, enquanto são amamentadas, já façam contato visual com a sua mãe. E o que acontece é que muitas das vezes essas crianças não fazem, elas parecem não ouvir ao ser chamada. E isso já pode ser um dos sinais do transtorno. Dificuldades com texturas, então aquela criança que não tolera topar em determinados alimentos ou determinadas texturas como areia, isso também pode já sinalizar, né, uma dificuldade sensorial presente no espectro autista. A dificuldade para comer é algo muito, muito frequente. Os estudos eles mostram que até 80% dos pais relatam em alguma fase da vida do seu filho que ele não come. E quando a gente fala de crianças atípicas, essa dificuldade é ainda maior. E foi a minha maior dificuldade com a minha filha. A verdade é que ela parou de comer ali por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Isso acontece com muitas famílias. Se fala muito da criança que falava e que para de falar no período da poda. Mas fala muito pouco da criança que comia e que para de comer. E esse parar de comer pode estar associado tanto a questões motoras, a questões sensoriais
e até questões psíquicas da própria rigidez. E falando na rigidez, é uma característica muito comum do autismo. Aquela criança que quer fazer tudo da mesma forma, briga para entrar no banho, briga para sair do banho, desconforto para cortar a unha, para pentear o cabelo, enfim, são muitas características que são vistas como birra, como frescura, que a criança é mal criada, quando na verdade essa criança pode estar apenas pedindo ajuda. Perfeito, é isso. Pode ser um pedido de ajuda. Bem forte, bem claro o seu relato, doutora. Vamos a mais uma pergunta aqui para a gente. Lucas Lima de São Cristóvão está perguntando o seguinte: quais são os maiores desafios enfrentados pelas famílias após o diagnóstico? Pois não. Eu vou começar por mim. Então, imagine. O meu maior desafio, depois do diagnóstico da minha filha, foi sair com um laudo e um encaminhamento para terapias, mas sem saber o que é que eu vou fazer. E eu comecei a buscar as terapias, era bem difícil no início, até porque eu não sabia exatamente o que cobrar, o que pedir, como que seria essa ajuda. Então, o que eu posso falar de mais importante para as famílias é que estudem, que entendam sobre o autismo depois de um diagnóstico. Porque essa informação, ela salva vidas, é realmente aquela ideia de que conhecimento é poder. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a buscar ajuda, fui do luto à luta. Comecei a estudar pensando inicialmente na minha filha, eu sequer imaginava que eu ia trabalhar com diagnóstico e acompanhamento de autismo. E a maior dificuldade das famílias é essa, é receber o diagnóstico, entender como que vai lidar com a criança a partir de agora, como que vai iniciar as terapias. Eu tenho famílias que ainda não conseguiram iniciar terapias, mas eu tenho relatos muito bonitos, inclusive eu tenho uma comunidade no WhatsApp, que é a comunidade AFA, onde diversas famílias trocam experiências, e ontem eu tive um relato muito bacana de uma mãe que falou assim: eu ainda não consegui nenhuma terapia para o meu filho, mas eu estudei. E hoje ele já está passando do nível 3 de suporte para o nível 2, com muita estimulação dentro de casa. Então, o que eu posso dizer para todas as famílias é isso: busque capacitação, busque conhecimento, porque quem salva o autismo é a mãe, é a família engajada e entendendo como fazer. Doutora, a senhora falou agora, me veio uma dúvida, né? Sim. E a senhora relatou no início, dentro do seu diagnóstico, que uma pessoa que te deu o diagnóstico disse que você era 0,5 de suporte. Perfeito. Quais são os níveis que existem mesmo consolidados de suporte? Nesse caso aí, a senhora deu um exemplo agora de alguém que teria passado do 3 para o 2. Isso. Quais são os níveis que existem? Nós temos 3 níveis de suporte: nível 1, nível 2 e nível 3. E como eu disse, são níveis de suporte, não nível de autismo. Não existe autismo leve. Porque muita gente fala autista, mas é bem levezinha, né? Isso não é verdade. Quando falamos dos níveis de suporte, são de acordo com as dificuldades para comunicação e para flexibilização, para a questão da rigidez. Nós, geralmente, quando vemos aquela criança bem estereotipada, não verbal, ela é uma criança nível 3 de suporte, em geral. Essa criança, quando bem estimulada, ela consegue desenvolver uma fala funcional. Eu tenho um pacientezinho muito querido de Coronel João Sá, lá na Bahia, que a mãe dele, a família muito bem empenhada, estimulou bastante. E com 5 anos de idade ele ainda era não verbal. Hoje, com 6, ele é uma criança verbal, ele tem intenção comunicativa. Então é bem importante ajustar isso tudo e a família está engajada para que a criança se desenvolva. Da mesma maneira, eu tenho uma amiga médica que durante a pandemia ela passou do nível 1 de suporte para o nível 2. Ela piorou muito a dificuldade de comunicação, a rigidez, e justamente ali pela reclusão, pela falta de acesso às terapias, ela teve essa mudança, digamos assim, de nível de suporte. Então, o nível de suporte ele não é fixo, ele não vai, a partir daquele momento, ser um determinante na vida da pessoa. Isso é importante para que ninguém desacredite da criança nível 3 de suporte e também para que ninguém invalide uma criança nível 1 de suporte. Porque a criança nível 1, quando ela é invalidada, ela pode perder o acesso às terapias e a tudo aquilo que ela precisava e piorar, digamos assim, os seus comportamentos. Da mesma maneira, se uma criança nível 3 ela é invalidada, ela pode perder a oportunidade de ter o seu desenvolvimento adequado e de conseguir ganhos de funcionalidade, por exemplo. Perfeito, doutora, perfeito. Esclarecimentos excelentes. Vamos a mais uma pergunta aqui na nossa tela. Tâmara Rodrigues, Farolândia. Alô, alô, turma da Farolândia, um abraço para vocês. Farolândia aqui em Aracaju. Como o diagnóstico precoce pode impactar o desenvolvimento da criança? Perfeito. Impacta, né? Muito. Tem uma frase que eu amo, que é a seguinte: tempo é cérebro.
E é exatamente isso, o período de maior neuroplasticidade infantil, ele ocorre até ali por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, quando a criança ela é diagnosticada precocemente e começa as intervenções de maneira precoce, essa criança ela consegue desenvolver muito mais habilidades do que uma criança que é diagnosticada tardiamente, por exemplo. E aí eu trago como exemplo o meu outro filho. Ele ainda não fechou diagnóstico, hoje ele está com 1 ano e 3 meses, mas desde os 7 meses de vida nós iniciamos intervenções. Porque desde os 7 meses eu percebia que ele tinha alguns atrasos motores, ele não fazia contato visual, parecia que não ouvia quando eu chamava por ele, tinham questões sensoriais, questões motoras, enfim. E ali com 7 meses de vida eu comecei intervenções no meu filho. Hoje ele está com 1 ano e 3 meses, ele já está ganhando algumas habilidades, graças a Deus. É bem possível que a gente feche também o diagnóstico dele, mas eu sei que ter iniciado ali as intervenções tão cedo é o que vai trazer toda a diferença para o desenvolvimento dele e de tantas outras crianças. E por ter esse conhecimento, por acreditar nisso, é que eu busco cada vez mais ajudar não só os meus filhos, mas também os outros pacientes. Perfeito. Nós temos mais um questionamento em nossa tela. É o último de hoje, Natália Aragão de Estância. Alô, Estância! Um abraço para toda a turma. A minha tia está lá. Está lá, deve estar agora tomando um cafezinho e assistindo. Cheiro, tia! A senhora costuma dizer que vive essa realidade também na vida pessoal. Como isso influencia seu atendimento como médica? Excelente. Nós falamos sobre o seu diagnóstico, sobre o diagnóstico de sua filha, falamos sobre a sua relação com o TEA. Sim. Mas como é que é essa relação, né? De que forma isso impacta o seu trabalho? Como é para você tudo isso? Então, eu vejo como um chamado de Deus, né? Atuar dentro do autismo, porque eu não imaginava, de verdade, que hoje eu iria estar palestrando em congressos, escrevendo livros, gravando cursos, realmente vivendo o autismo e ressignificando as minhas dores, as dores da minha filha e ajudando outras famílias. Se eu posso falar como que isso mudou a minha vida e como que isso muda nos meus atendimentos, é porque eu me identifico com muitas histórias, eu me identifico com muitas dores e muitas das vezes, durante o atendimento, eu até falo, ai meu Deus, parece que essa criança é a cópia da minha filha. E é isso que eu vejo mesmo, como se as dificuldades elas se repetissem, mas eu vejo isso de uma maneira positiva, que é uma possibilidade de dar maiores orientações para aquela família. Em um congresso que eu estava presente, um médico, doutor, que tem pós-doutorado, ele disse: todo mundo pode ler sobre o autismo, mas ninguém vai entender direito, assim, completamente sobre o autismo, como alguém que tem o autismo ou que tem algum autista na família. E essa é a verdade. Quando a gente vive o autismo, a gente consegue entender tudo aquilo ali que está descrito como desconforto sensorial, desconforto com barulho, dificuldade para dormir. A dificuldade para dormir é muito comum também dentro do autismo. Então, viver essa realidade e atuar com isso, eu vejo como uma possibilidade gigante, tanto de ressignificar minhas dores, como transformar tudo isso que eu vivi em mudança para outras famílias. Doutora, eu quero primeiro te parabenizar. Obrigada. Por essa história incrível que a senhora conta aqui pra gente. É incrível, lógico, dentro dessa perspectiva de pegar algo que para muitas pessoas podem significar limitações, sim, dificuldades e transformá-las, no final das contas, em uma grande missão de vida. E ter abraçado essa missão com tanta força, com tanta vontade e contribuir justamente para que outras pessoas sejam beneficiadas com a sua experiência, com a sua vivência. Eu quero te parabenizar demais, de verdade mesmo. Posso dizer que nós tivemos hoje aqui pela manhã uma entrevista no Fala Doutor inspiradora de verdade, uma excelente forma para a gente recomeçar a semana nesse pós-feriado. Parabéns e obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada. Aplausos. Excelente. Obrigado mesmo. Obrigada. Excelente. Boa